Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique falando e eu tô meio rouco porque eu tenho uma gripe que não sara nunca. Parece que mesmo que eu passe muito tempo, a catarreira continua e eu não tenho o que eu possa fazer, infelizmente. Mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer alguma coisa hoje. Ai, ai. Eu tava com a ideia de a gente fazer aqui uma lista simplesmente encadeada, uma lista dinâmica aqui no C, porque faz muito tempo que a gente não faz nada, né? Então vamos fazer alguma coisa legal. E isso aqui é bastante legal até. E bora tentar então. Bom, eu já separei aqui algumas funções que a gente vai implementar. Então a lista ela tem um item e a lista ela é um item, ela é um ponteiro que aponta para um item, né? Eu vou explicar isso aqui, mas basicamente a lista dinâmica ela é um ponteiro que tem um atributo e o outro atributo tem dois atributos, né? Quer dizer, pode ter mais de um, mas um dos atributos dele é o próximo. Então, um item ele aponta para o ponteiro do próximo, que aponta para o ponteiro do próximo, pode apontar também para o anterior, se fosse uma lista duplamente encadeada. Mas enfim, é como uma casa que dentro dela tem um endereço que leva para outra casa, que tem um endereço que leva para outra casa, entendeu? Enfim, vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é incluir as bibliotecas. A gente vai usar então o stdio.h, a gente vai incluir o stdlibrary.h e a gente vai incluir também, não, é só essas mesmo, tá? Então vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o nosso item, né, que não está definido ainda, no caso, né? Então eu coloquei aqui a palavra item para a gente poder usar enquanto ele não aqui dentro, para ele conseguir definir, né? Eu vou explicar o que é isso, né? A gente vai ter números inteiros nessa lista, tá? Números inteiros porque faz tempo que eu não faço nada, né? Então vamos deixar uma coisa mais simples primeiro, para depois a gente fazer uma coisa mais complexa. Eu vou até mexer com o arquivo aqui, que já é uma coisa um pouco mais elaborada. Não tô falando que eu tô com preguiça, tá, gente? E vai ter um item que aponta para o próximo. Então, item próximo. A gente não vai ter aqui o anterior, porque essa lista aqui ela é simplesmente encadeada. Faltou incluir a minha biblioteca lista se.h. Beleza? A gente não vai colocar o anterior porque ela é simplesmente encadeada. Entendeu? Mas então a gente só consegue apontar para o próximo. Se a gente fizer a lista apontar para o próximo, a gente nunca mais vai conseguir fazer ela apontar para o anterior desse próximo. Então a gente sempre tem que declarar uma variável temporária para poder percorrer a lista, porque a lista sempre tem que apontar para o primeiro elemento. Se a gente poderia fazer apontar para o último, a gente colocaria anterior, né, ante, ao invés de prox, mas isso aqui são coisas básicas. A lista já está definida, porque ela é um item, então ela já está definida. Porque o item já está definido. Ela é um ponteiro para item, não é o item, né? É um ponteiro, é um item especial. Criar lista, a gente faz lista L, vou chamar de L, é igual a lista malloc size of lista. Se L for nulo, significa que alguma coisa está muito errada aí enfim, o sistema operacional recusou o malloc, alguma coisa assim, tá? E aí a gente precisa fechar o programa porque nada mais vai dar certo. Mas se não, a gente vai fazer L ser nulo, ou seja, o conteúdo de L é nulo, não a L. O conteúdo da lista é nulo, significa que não tem nenhum elemento nela ainda, e retorna L. Beleza. Então essa é a função mais básica, criar. A função size, como é que funciona a função size? A função size, ela é assim. A gente vai pegar, ver se a lista é nula. Se a lista for nula, a gente não vai encerrar o programa, porque pode ser que a pessoa tenha declarado a lista, mas esqueceu de criar. Ela fez lista L, ponto e vírgula, mas não igualou a função criar, né? Ou seja, a lista é nula. A gente só vai retornar menos 1, tá? Por que menos 1? Porque, e não é L aqui, é lista, né? Eu vou retornar menos 1 porque se eu retornar 0, como é que eu vou saber que a lista, ou se a lista estava criada, mas vazia ou não foi criada, né?
a gente tem que fazer returns para a gente conseguir saber tudo que está acontecendo nesse rolê aqui. Se não, né, se a lista não for nula, a gente vai fazer o seguinte. Item temporário vai receber lista, ou seja, o conteúdo de lista. Ele vai alterar a lista? Não, certo? Ele não vai alterar a lista porque ele é um item, né? Ele tem acesso ao que tem dentro da lista, só que ele muda apenas nele mesmo, né? Para que esse item mudasse a lista, eu teria que fazer algo semelhante a isso. Declarar um ponteiro para item, porque aí sim a gente tem um poder de alterar a lista, né? Não sei se vocês lembram como é que funciona isso, né? Vocês lembram, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma função, né? Vou fazer um código, um rascunho aqui. Int main, main não, né? Int somar, né? Ou trocar, é uma função bem útil. Trocar int a, int b, aí a gente faz dentro da função que isso aqui vai dar, enfim. Quando a gente faz dentro dessa função que o conteúdo de B, a gente faz uma temporária, né? Declara uma int temporária, que é igual a A. A gente faz A igual a B e o B receber esse... Estou enrolando demais, né, gente? Mas enfim, o B recebe o temporário. Essa função aqui, ela muda o valor de A e B. Porque na passagem dela, a gente passa o trocar, né? A gente passa o endereço de A e o endereço de B, certo? No caso, para eu alterar a lista, eu teria que usar uma outra lista, né? Para percorrer, né? Para aí sim conseguir alterar, porque o ponteiro item, ele tem o mesmo poder do ponteiro lista, né? A única coisa que consegue mudar uma variável, né? Um ponteiro que altera o endereço de memória, é uma variável que tem um grau acima. Então, um ponteiro comparado a uma variável normal, ele tem poder de alterar. Um ponteiro duplo tem o poder de alterar um ponteiro. Um ponteiro para ponteiro tem o poder de alterar um ponteiro, né? Então é isso. A nossa lista não muda de lugar. Estou enrolando aqui, né? Então, for não, né? Enquanto o temp enquanto o temp ponto próximo, enquanto o temp ponto próximo for diferente de nulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai temp é igual a temp ponto próximo. Aqui a gente coloca um size, né? Size igual a 0. Por quê? Porque a lista começa com 0. E aqui no caso a gente vai fazer o seguinte: cada vez que eu conseguir, né? Vamos explicar a lógica disso, né? Vamos ver até se está certo. Como é que vai funcionar? Imagina que eu tenho a lista 0, menos 1, 2, 3. A lista, ela está no 0. Então, o size aqui no caso, o temp ele vai receber o 0. O size, ele é igual a 0. O próximo de temp é nulo. É o menos 1. O próximo dele, o próximo de 0 é nulo? Não, então continua. Agora o temp é 1. E o size foi para 1. O próximo, o temp é menos 1. O próximo de menos 1 é nulo? Não, então continua. Temp é igual a 2. Size igual a 2. O próximo do 2 é nulo? Sim, não, é o 3, então continua. Temp é igual a 3, size igual a 3. Entendeu? Aí no caso, quando a gente chegar no temp igual a 4, então aqui tem que ser temp null, né? Não pode ser, porque senão ele não vai contar o último. O próximo, o próximo é nulo? O próximo é nulo, só que no caso, a gente acaba contando mais uma vez, né? Porque aí a partir daqui, ó, o temp é igual a null. Aí o size é igual a 4. Pronto. Né? Eu tinha colocado errado aqui, tá?
Então a gente vai comparando até que o ponteiro seja nulo. E aí a gente retorna esse size, né? Depois a gente vê se essa função está certa mesmo, né? Fazendo um teste prático com ela, tá? Porque não tem como a gente testar, porque a gente não tem como adicionar nada ainda na lista que eu não criei a função de adicionar. Agora a gente vai criar. Beleza? Não vou criar destruir ainda, porque para a gente destruir a lista a gente tem que saber remover elemento, que é uma coisa que a gente não criou ainda. Mesma verificação, se a lista for nula, a gente retorna -1. Agora a gente tem que tratar, aqui no caso a gente retorna 0, né? Porque a gente só retorna duas coisas, 0 se deu certo e 1 se deu errado. Ou, contrário, 1 se deu certo e 0 se deu errado. Tá. A lista, eu preciso primeiramente tratar dos casos, né? Adicionar um elemento nas pontas não é a mesma coisa que adicionar um elemento quando a lista é nula e também não é a mesma coisa que adicionar um elemento no meio de 2. Vamos tratar do primeiro caso, se o conteúdo de lista é nulo, ou seja, o size é 0. Mas eu não vou fazer o size igual a 0 porque eu não preciso usar essa função grande só para isso. Se a lista for nula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer item, new item, é igual a item, que isso achei que não estava gravando, eu tenho que começar tudo de novo. Malloc size of item. Beleza? Tá. A gente criou um item. O que a gente faz agora? A gente seta esse item, ponto, número, é igual a num. E agora, lista vai receber num. New item. Simples assim, né? E claro que fazendo a verificação, se o new item for null, a gente fecha, né? Tentou alocar e não conseguiu, fecha o programa. Olha só, aqui no caso, a gente nem usou o index, por quê? Se a lista é nula, não tem aonde adicionar, que não vai ser o primeiro, né? Quando a lista é nula, só existe adicionar na primeira posição, então eu não preciso nem usar o index. Mesmo que ele tenha ditado errado, ditado index 0, -1, index -50, 1 milhão, infinito, vai ser o index 1. Caso a lista, caso o index seja 0, então olha só, esse caso ele é diferente do anterior. Por que ele é diferente? Uma coisa é você adicionar o index ser 0, significa que a lista não é nula, porque se a lista fosse nula, não tivesse nenhum elemento nela, ou se a lista fosse vazia, né, ele ia entrar aqui. Mas não, a gente retorna um aqui também, só para, enfim, eu vou retornar um aqui, eu poderia, depois eu dou um jeito de fazer isso. Se a lista não é nula e o index é 0, eu quero adicionar na primeira posição. Eu vou copiar esse trecho aqui que a gente vai ter que fazer de novo de qualquer jeito. A gente vai fazer o seguinte, a lista ela não é nula, ou seja, existem elementos dentro dela. O que eu vou fazer? Vou fazer o new item.num ser um número, igual a gente fez anteriormente. E agora, o new item.próximo será a lista. Percebam, aqui no caso, né, a lista está apontando para o segundo elemento, né, para o index 1, porque o 0 é o new item. O que a gente tem que fazer? A lista não tem que apontar para o primeiro, então a gente faz ela apontar para o primeiro. Beleza? Então até agora a gente nem precisou criar uma variável temporária. O bicho pega... Não, ainda não pega não. Agora a gente vai fazer o caso particular, o caso geral, né? Que não funciona para esses dois, né? O index ele está entre 0, ou seja, ele for maior que 0, e ele for menor que o tamanho da lista. Então, size lista. Por que esse é um caso especial? Porque essa parte aqui vai continuar igual, só que a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que declarar um temporária, temp, e além disso vai ter que declarar um i, um int i aqui. Né? Pra você ver, olha o tanto que o negócio é doido.
A gente vai fazer for i igual a 0. A gente pode fazer esse tempo e receber o conteúdo da lista. For i igual a 0 e menor que o index menos 1, vou explicar. Por que que a gente faz o index menos 1? A gente faz não, eu faço, né? Você pode fazer o que você quiser. Porque, imagina que é o seguinte, eu tenho uma lista que tem os seguintes elementos, ó, menos 1, 0, 8, 9... Oh, essa é a minha lista de números. Vou colocar números maiores para a gente não confundir, né? 33, 45, o 0 é o 0 mesmo, né? Menos 10, o 83. Aqui no caso, se eu quero adicionar, imagina, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estão os index da lista. Se eu quero adicionar ele, por exemplo, no 3, como é que eu faço? Eu preciso ir percorrer o 0, 1, 2 e chegar no 3? Não, eu tenho que parar no 3, no 2, porque eu vou adicionar um elemento aqui no meio. Então a gente tem que parar um antes do index. Se eu colocar só index, nessa situação aqui, que o index seria 3, ele ia parar no 3, né? A lista, o temp, né? O temp ele já começa no primeiro elemento. A gente vai fazer uma vez próximo, duas vezes próximo, três vezes próximo, ele ia parar aqui, né? O i ia ser igual a 2. Aí, o que ia acontecer? A gente não ia conseguir lançar no 3, a gente ia ter que lançar no 4, porque eu ia conseguir adicionar um elemento aqui, ó, no meio, entre o 3 e o 4. Mas se eu quero na posição 3, eu quero, na verdade, arrastar todo mundo para trás. Então, adicionar, sei lá, o meu 100 no 3. E aqui, arrastar todo mundo para trás. Então, aqui, esse 0 aqui, ó, agora, enfim, aí eu ia aumentar todo mundo. Então, aqui seria agora o 7, né? Entenderam? Por isso que a gente faz index menos 2. A gente tem que parar com a lista um antes da posição que eu quero adicionar. E aqui o temp ponto próximo, né? Porque já no index igual a 0, ela anda. Então, quando a gente vê o i igual a 0, né? Então o i é 0. No final do loop do igual a 0, o temp é o segundo elemento. No final do 1, ele já é o terceiro. No final do 3, ele já é o quarto. Então, o i ele tem que ir até 1 para que a temp pare no 2. Certo? Teria outros jeitos de fazer isso aí, mas eu acho que esse é o melhor jeito, né? Vamos colocar certo aqui. E aí, chegamos lá. O que a gente faz? Bom, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa, primeiramente, criar uma temporária. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa temporária aqui, que está aqui. Vamos rename symbol. Vamos colocar temp1, né? Não sei nem se vai precisar fazer isso. Né? Deixa eu pensar aqui se precisa. Vai precisar. Apply. Mas deixa eu mudar na mão mesmo que é mais fácil. Temp1 aqui. Ele ia querer alterar tudo. Então, o temp1 ele só percorre a lista. O temp2, o que o temp2 faz? O temp2 ele fica aqui quietinho. O temp2 ele vai receber o temp1 ponto próximo. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Temp1 ponto próximo recebe new item. O que acontece se eu não fizer isso aqui, ó? Vou tirar. Tudo que estava depois do temp1 foi sobrescrito, ou seja, eu matei todos os elementos para frente. Eu não quero, eu quero que eles fiquem depois. Depois do new item, eu quero... Lembra, eu coloquei no meio. Então, entre o 0 e 1, quando eu quero adicionar, eu quero que o elemento 0, 1 e o 2. Eu adicionei um elemento na posição 1, o elemento que estava no 1 foi atrás do que eu adicionei. Se eu não fizer isso, se eu não conseguir me lembrar quem que é esse elemento aqui, eu vou simplesmente sobrescrever, né? Então pode ter aqui, ó, 100, 22, 0, menos 1, que depois, se eu quiser adicionar no 100 e não esquecer disso aqui, acabou. Vai ficar o 100 e, sei lá, os 5 que eu adicionei e o resto eu nem lembro o que eu fiz, eu nem lembro quem que eram esses outros elementos. É por isso que a gente tem que salvar essa informação. Gente, então, eu dei uma pausa aqui, tá? Já se passou um dia mais ou menos e ó,
Cortei o cabelo, hein? Nossa, eu tava reclamando tanto daquele cabelo lá, agora tá tudo certo, né? Ó, bonitaço. Enfim, então agora o que a gente tava fazendo? A gente estava adicionando elemento entre dois, né? Então a gente guardou a informação do próximo do primeiro e a gente fez, né? O próximo do primeiro agora, não, a gente fez o primeiro, na verdade, não é o primeiro elemento, é tipo assim, a gente percorreu a lista e parou aonde um antes da posição que a gente queria adicionar. A gente guardou o próximo desse, setou o próximo desse como um novo item e agora a gente tem que fazer o quê? O novo item ponto próximo era o próximo do segundo, né? Então, basicamente, quando a gente faz isso, a gente consegue, por exemplo, 2 e 3, né? Então, eu quero adicionar o 4 entre 2 e o 3. A gente, 2, 4 e 3. Por quê? Primeiramente, a gente guarda a informação de quem é o próximo do 2, que é o 3. A gente faz o próximo do 2 ser o 4. E aí, depois disso, a gente lembra quem era o anteriormente. Anteriormente era o 3. Pronto. E aqui poderiam ser quantos elementos a gente quisesse, né? Porque um se liga no outro. Beleza, então. E o último caso que eu vou tratar aqui, né? Nesse caso aqui, eu acho que ele também funciona para... Eu acabei de lembrar, gente, que é o seguinte. Ele também funciona para quando a gente quer adicionar no último elemento, que é quando a gente faz o index ser o tamanho da lista. Então, uma lista que tem 2 elementos. Se a gente colocar o index 2, isso quer dizer que a gente quer adicionar um elemento no final da lista, né? Onde não existe elemento ainda, né? Porque aí, ó, a gente vai acabar parando. Se a gente fizer isso, ó, a gente vai parar no último elemento. O temp 2 vai ser nulo, porque o próximo do último é nulo. O próximo desse elemento, né? O próximo do último vai receber o novo item, e o novo item vai receber o nulo. Certo? Depois a gente checa direitinho. E aí, qualquer outro caso que não seja esse, a gente retorna 0, né? Mas como a gente conseguiu passar, a gente retorna 1. Significa que deu certo o que a gente queria fazer, né? Nossa, gente, adora esse cabelo aqui, viu? Adoro. Uma pena que não tem dinheiro para ficar cortando tão frequentemente, né? Quer dizer, eu até tenho, mas eu não vou. R$30 o corte lá, né? Então, beleza, vamos remover agora, né? Tô falando aqui de termos aleatórios e não sei o que, né? Vamos só testar para ver se funciona, tá, gente? Antes de eu construir a função return, vamos ver isso aqui, se isso aqui tá funcionando. Vou declarar uma lista. Lista L é igual a criar lista. Criar, né? E a gente vai ver o seguinte. Gente, hoje eu fui tomar café da manhã. Eu achei que eu tava com Covid, porque eu tava comendo, não tava sentindo gosto, só que aí eu dei uma fungada no nariz, voltou a sentir. Eu acho que, nossa, se eu tivesse pego, velho, ia ter uns parentes aí que ia ficar louco. Eu falei, não sei o que. Tô brincando, gente, é porque eu não vou falar disso aqui, porque isso aqui é uma coisa meio complicada, mas enfim. Vamos testar adicionar no início. Vou testar também adicionar no final, né? L3 no 1. E depois adicionar no meio de 2. Adicionar L menos 1 no 1. Então vamos testar. Ó. Eu vou colocar aqui o debug para a gente conseguir debugar o que a gente está fazendo. Vamos ver se vai dar algum erro de compilação. Não deu, não deu. Peraí, só esperar que ele tá... Enfim, é uma coisa um pouquinho pesada isso aqui. Não é que é pesada, é porque ele tem que processar as informações, né? Beleza, então. Adicionar na lista. Vamos pular para ver se deu certo. Beleza, então agora a lista, o primeiro elemento é o 2, o próximo é nulo. Eu vou adicionar 3, vamos ver. Ó, aqui, ó, deu problema aqui na função size, deu uma falha de segmentação, por quê? Aqui no caso, a gente, eu acho que tem que colocar o próximo aqui mesmo, né? Porque basicamente, peraí, deixa eu fazer o seguinte. O problema não é aqui não, o problema é o seguinte, eu só vou fazer isso aqui se o próximo não for nulo. Então, if temp.próximo for diferente de nulo, por quê?
se tempo ponto próximo for diferente de nulo, a gente faz isso aqui. Não, peraí. O problema é que ele está tentando acessar o próximo do nulo, né? Se tempo for diferente do nulo. Mas isso aqui já está sendo cumprido, né? Mas o negócio aqui é que ele está tentando... Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Vai dar certo, só que pode ser que fique errado, né? Pode ser que isso aqui fique errado agora. Vamos ver. O 2 vai passar. O 3, vamos ver. Falha de segmento. O tempo, ó. O tempo é nulo. O tempo é nulo. Né? A gente não pode permitir que isso aqui aconteça, ó. Né? Vamos tentar entender aqui, ó. Eu vou colocar o tempo ponto próximo aqui. Só que aí no caso, né? Se o tempo ponto próximo, eu vou ter que obrigatoriamente colocar o... Eu vou ter que colocar um size mais aqui, ó. Ou retornar size mais 1. Porque... Vamos ver o que vai acontecer. O size vai dar um valor antes, né? Vamos ver, ó. Agora vai passar. Não. O tempo está sendo nulo. Essa função aqui está com problema. A gente vai ter que virar nossos mangos aí para tentar resolver o problema. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui dar ela aqui antes, ó. Size, lista. Só para a gente tentar ver. Isso aqui acontece, tá, gente? É bom que a gente vai, enfim, vendo algumas coisas aqui. Size, beleza. Então a lista, o tempo vai receber a lista, é 2. O próximo é nulo. Então, no caso, ele vai fazer o quê? Ele vai aqui entrar, vai fazer o procedimento. O problema é aqui. O tempo já é nulo. Ele entra, aqui no caso, ele entra nulo, né? Ele entra... Deixa eu ver de novo. Ele entra sendo nulo, né? Temp. Ó. Ele é nulo. Engraçado, ele passou por aqui mesmo tempo. Mesmo ele sendo nulo, ele passou pela verificação se é nulo. Oxe. Vou fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer aqui de novo, né? If temp for diferente de nulo. Porque ele tá pulando as verificações, ele consegue entrar mesmo ele sendo nulo, ele passa. Ó, vamos ver se aqui vai dar certo. Aí, ó. Ele não tá sendo nulo. Esse tempo aqui. Eu acho que eu já sei. Ah, mas eu também, peraí, mas aí é uma anta, né? Esse aí tem que dormir no zoológico. Pera aí, gente, deixa eu voltar aqui. A lista, a gente tem que... Bom, isso aqui é importante. O new item, né? No caso aqui da lista ser nula, o new item ponto próximo, ele tem que ser nulo, né? Senão realmente não vai ser nulo. Aqui, quando a gente colocou no zero, beleza. Quando a gente colocou aqui, é por isso que aqui, ó, a gente tem que ver essa questão, né? Aqui, ó, o próximo aqui tem que ser nulo, porque ele é o último elemento. Aqui, quando a lista recebe o size, aqui no caso, eu também tenho que fazer isso, né? Então aqui a gente tem que ver, ó, cadê aqui, ó? Eu tenho que saber se esse elemento aqui, ó, ele é o antes do último. Porque aí, eu tenho que saber se ele é o último. A gente vai fazer esse teste aqui depois, tá? Agora vai dar certo, ó. Eu vou passar aqui. Ó, beleza. Agora deu certo. Aí, beleza, vai passar aqui de novo. Ele vai entrar. Essa aqui, no caso, é o último, o caso final, né? New item ponto próximo. Beleza. Então a lista aqui é 2, 3, tá. Aqui no caso vai ser quando é 1, né? Vamos ver aqui. Aqui capaz que vai dar o erro, ó.
Vamos ver. Não deu erro não, né? Porque a gente tá passando, né? Quando eu declaro o próximo como nulo, esse nulo vai ficar lá para frente, porque quando a gente vai adicionando elemento no começo, a gente salva tudo, inclusive o nulo, tá? Então, só um lembrete aqui. Quando a gente adicionar no primeiro elemento, a gente tem que setar o próximo dele como nulo para isso aí acontecer dali para frente. Então, beleza. Já que a gente está conseguindo adicionar, vamos remover aqui agora para ver se está dando certo. Não, vamos remover, vamos construir a função de remover. Primeiramente, vou trazer o caso aqui, se a lista for nula, se por acaso o conteúdo dela for nulo também, ela também vai ser nula, né? Return 0. Eu coloquei um return diferente aqui, não, eu coloquei um return diferente, aqui no caso, porque o tamanho, né? Ele não retorna só se deu certo ou se deu errado. Beleza, nossa, que cabelo bonito. Não sei se vocês acharam também. Então aqui, a gente tem que fazer o seguinte. O único caso, né, que a gente tem que tratar aqui agora é esses dois aqui. Porque a gente não vai, né? Não, eu vou copiar não, vamos fazer direito. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Se o tamanho da lista... Eu acho que o caso da remoção ele é mais simples. A gente pode tratar num caso geral, né? Vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, ó. Se o index ele estiver ele for maior ou igual a 0, né? Ou seja, ele pode ser 0, e o index for menor que size lista. Porque como a gente está removendo, a gente só pode remover uma coisa que existe na lista, né? Não tem como a gente remover uma coisa que não está lá. Beleza? Então aqui a gente declara o temporário, o temp1, né? Que a gente vai... Eu nem sei se precisa dele aqui, mas enfim. Vai receber lista, né? Que é o primeiro elemento. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Vou declarar aquele for i igual a 0, a gente faz da mesma forma. I menor que index menos 1, né? Porque, só dando um adendo aqui, né? Quando a gente está removendo, a gente também precisa ter essa noção. 2, 3, 4. Se eu quero remover o elemento no 3, eu preciso parar no 2 e fazer o seguinte. Eu preciso salvar esse 3, fazer o 2 e o próximo do 2 ser o 4 e limpar o 3. A gente só pode limpar o elemento quando ele estiver isolado. Porque se ele não estiver isolado, ele vai limpar tudo que tem para frente dele, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí eu tenho que ver só se isso aqui funciona para o primeiro elemento, tá? Vamos ver aqui, ó. 2, 3. Vamos ver como é que seria para o último elemento. Como a gente está no 2, né? Vamos supor que a gente quer remover o 2. Ela não vai nem... Ela vai pular o 2, né? Porque, quer dizer, ela vai acabar parando no 2, né? Aí a gente vê o que é, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, o temp1, ele vai receber temp1 ponto próximo. E aqui a gente tem que criar uma variável temp2. Enfim, temp2, que por enquanto não recebe nada. Realmente, a gente tem que tratar primeiro, a gente tem que tratar um caso do i igual a 0. If index for igual a 0, tá? Depois eu tô com ele salvo aqui. Por quê? Que a gente tem que fazer? Porque senão a gente não consegue remover o primeiro elemento. Então a gente vai declarar aqui uma temporária para ser a lista, tá, gente? Calma, eu vou voltar naquilo lá. É só porque eu percebi que a gente tem que criar um caso especial para remover o primeiro elemento. O primeiro elemento, ele vai receber... quando a gente quer remover do primeiro elemento, a gente faz o seguinte. Declara uma temporária para ser a lista. A lista, ela recebe ela mesma ponto próximo, né? E se o próximo for nulo, ela vai ser nula. E a gente limpa esse tempo, certo? Beleza, agora a gente volta para aquele caso, a gente pode remover esse sinal aqui, certo? Porque agora sim vai funcionar. Aqui no caso, então, que é muito simples. Aqui no caso, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais elaborada, que é o quê?
a gente tem que, como eu falei, isolar o elemento que a gente quer remover. O elemento que a gente quer remover é o próximo desse. Então, o que é o temp2? O temp2 ele vai receber temp1 ponto próximo. Temp1 ponto próximo ele vai receber temp1 ponto próximo ponto próximo. Ou seja, a gente quer estar pulando o elemento, né? Então, uma lista que tem 4 menos 1, 5, 60, 168, sei lá. O que a gente faz? Eu quero remover, por exemplo, no index 3, vai, no 3. 0, 1, 2. Eu quero remover o 60. Eu preciso fazer o 5 apontar para o próximo do próximo, que é o 68. E aí, quando a gente fizer isso, meu Deus do céu, que doença é essa? Que gripe do caramba. Eu não sei o que é isso aqui não. Mas enfim, aqui, nesse caso aqui, a gente conseguiu isolar o temp2. O que a gente faz? A gente limpa ele. Beleza? E no caso, a remoção ela só tem esses dois casos. Por quê? A gente não pode remover um elemento que está no size, porque o size ele não existe. Né? O size, ele, quando a gente faz isso, a gente está removendo o nulo. Não precisa remover o nulo. O nulo ele não faz... Ele faz parte da lista, só que ele não conta como um elemento. Né? Ele não é um elemento visível, trabalhável. Então, qualquer outro caso que você tentar fazer, a gente retorna 0 e aqui no caso a gente retorna 1, né? Porque deu certo se foi uma dessas coisas aqui que a gente tentou fazer. Vamos testar? Remover, remover. Esse remover é de outra coisa. Vamos remover primeiramente no primeiro, que é o caso que eu estou curioso. E depois eu vou adicionar mais um elemento aqui, ó. Adicionar lista 60 no 1. Eu quero ver isso aqui, porque, enfim, vamos lá. Cara do céu. É brincadeira não, viu, gente? Vamos ver aqui, ó. Eu vou remover... Eita, frio. Remover no... Eu quero remover no 1. Tá? Eu adicionei mais um elemento, porque se a gente ficasse desse jeito aqui, a gente ia remover no primeiro de novo. Eu não quero isso, né? Então aqui no caso... beleza. Então vamos lá. Vamos testar removendo primeiro. Vamos só ver como é que tá essa lista antes. A lista antes tem as variáveis, ela tem certo, ela vai ter o 2, o 60, o menos 1 e o 3. Por quê? Porque eu adicionei o que vem por último, né? Ele ocupa a posição primeiro, né? Se eu pedir primeiro para ele adicionar o 60 no 1, mesmo que antes eu tinha pedido, esses foram para cima e o 60 entrou na frente deles. Então, ó, se eu vou remover o 0, esse 2 tem que ir para o pau, vamos ver. Foi pro pau, tá vendo? Ó, ele foi embora, foi limpado e sobraram esses 3 elementos. Se eu remover no 1, o que tem que acontecer? Esse menos 1 tem que ir para a vala, vamos ver. Foi para a vala, vocês viram? Então, tá funcionando a nossa função de remover. Ou seja, se a gente Eita, rapaz, abriu um negócio aqui. Se a gente é capaz de adicionar e remover, a gente também é capaz de destruir. Exatamente, destruir. Para destruir é muito fácil. O que a gente faz? A gente faz o seguinte. A gente vai fazer esses casos aqui, ó. Se a lista for nula, não tem o que destruir, ela já está destruída, basicamente. Destruir, e a gente destrói alguma coisa, né, criança? A gente destrói a lista, né? Senão não tem como, vai destruir o quê? Nada. Você vai criar o que você vai querer destruir. Lista. Ó, aqui é assim. Vou fazer o int, nem precisa disso, né? A gente vai fazer um while enquanto... Eita, rapaz, mas que ferro, hein? Tá indo fora da formatação. Enquanto a lista ela for diferente de null, se a lista tiver elementos nela, esse nariz aqui, desgrita. Enquanto tiver elementos na lista, a gente tem que remover, a gente vai sempre remover do início. Remover de lista. Não, opa! Epa, ferro. Você está querendo remover o elemento só? Remover da onde, né? A gente remove do início. Por que no início e não no fim? Porque gasta menos memória, né? Gasta menos, a complexidade desse algoritmo vai ser menor. Se eu colocar o
o size of lista menos 1 para ele removendo de último em último. Toda vez que a gente usa a função size, né? Eu não sei se vocês viram, a gente tem que percorrer um while, né? Por isso que quando eu já vejo isso aqui agora, porque senão ele vai ter que entrar na função size só para ver que é nulo. Então já deixa aqui que é mais fácil, é mais simples, né? Não precisa disso tudo. E aí no final a gente faz o que? A gente limpa a lista, certo? E retorna 1, né? Então a gente retorna 0 quando não tem nada a ser limpo, né? Vamos testar destruir então. Vou tirar essas duas funções remover porque elas vão atrapalhar a gente ver que está destruindo. Então destruir lista. Vou colocar aqui o nosso debug aqui para funcionar. Aqui é o seguinte. Então tem aqui minha lista cheia de elementos, né? 3, 4. Quando eu clicar em destruir, pum, ó. Primeiramente ficou desse jeito aqui, né? Vocês viram que a lista é nula, acabou, né? Se eu der um passo aqui para frente, né? Se a gente for tentar usar essa lista de novo, a gente vai ver que ela é nula, tá? É porque ele fica aparecendo ali o lixo de memória que deu. Beleza? Então é isso aí. Só faltam as duas funções. O get é uma função interessante porque pega, menino. Função get, a gente faz o que com ela? A gente faz o seguinte: ela serve para a gente poder ver o elemento. Então, a gente vai fazer a verificação que a gente faz toda vez, né? Se a lista é nula, não tem o que ver. E se por acaso a lista também for nula, diferente de nula, ou se o conteúdo dela também é nulo, não tem o que ver, né? Não tem elementos para a gente ver. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte: vai declarar um temporário que recebe o conteúdo da lista. E aqui no caso, mas aqui no caso a gente tem que retornar menos 1. Por quê? Porque a gente vai retornar o inteiro conforme alguma coisa, né? Não é só 0 e 1. Pode retornar 2, pode retornar o que quiser. Então, gente, cara, daqui a pouco eu vou ter que ir no banheiro, velho. Daqui a pouco eu vou ter que ir no banheiro. Que é isso, velho? Então, aqui, vou fazer o seguinte. Int i for i igual a 0. Eita, mas tá bebeu ontem à noite. I igual a 0. I menor que size lista. Não tem como a gente ver. Porque, lembra por quê? A lista ela vai do 0 até size menos 1. Mas a gente adiciona no size. Quando a gente adiciona no size, o size ele é incrementado logo depois, né? O size ele é sempre o index do size, quer dizer, o size ele é uma unidade a mais do que o último index da lista. Ele é o sucessor do último index. A gente vai fazer o seguinte, o temp ele vai receber temp.próximo. Então, olha a engenharia do bagulho. Se eu quero pegar o primeiro elemento, o 0, ele nem vai passar por aqui, porque o temp já está apontado para o primeiro elemento. Se eu quiser o 1, eu vou adicionar eu vou rodar isso aqui uma vez, né? Se eu quero o i igual a 1, né? For i igual a 0, i menor que size. Não, aqui no caso seria i menor que index, né? I menor ou igual ao index. Seu doido, né? A gente vai fazer verificação depois se a gente está ultrapassando, se a gente está ultrapassando o limite da lista, né? A gente tem que fazer isso e a gente retorna temp.não. Por que eu não tive que fazer malloc nem nada? Porque a gente não está alocando nada, né? A gente não é a mesma coisa que aqui, que a gente está criando uma coisa nova que vai ficar lá. Aqui a gente só está fazendo uma coisa receber uma coisa que já existe, né? Enfim, não sei se deu para entender muito bem. E aqui, ó, eu falei isso aqui agora. A gente tem que verificar se esse index, antes de tudo, o index da lista, ele tem que ser maior ou igual a 0 e ele tem que ser menor que o tamanho da lista. Por quê? Isso aqui tem que ser verdadeiro. Se por acaso não for, então como é que a gente faz para não for? A gente chega aqui,
A gente pode negar as duas também, mas eu vou colocar uma exclamação, porque a gente está negando. Aí a gente retorna menos 1. Por quê? Aqui, o problema, mas se bem que se o elemento for menos 1, né? A gente tem que... O que eu estou pensando aqui, gente, é porque se a lista for, no caso, a gente pode acabar retornando um número negativo aqui, né? A gente pode retornar um número que é negativo e a gente tem que saber quanto que deu errado e quanto que não deu. Vou fazer o seguinte, né? A gente pode tentar mudar o tipo de retorno dessa função aqui, porque mas se bem que não precisa, né? Então, só tem esse probleminha, né? Se por acaso a função retornar menos 1, né? Você vai ficar sem saber se, né? Esse é o problema. Teria que ser aqui retornar um struct, né? A gente pode tentar tratar isso de alguma forma depois. Então, se isso aqui não for verdade, a gente pula da lista, né? Vamos ver se deu certo. Então, eu vou tentar aqui um get lista. Eu quero pegar o 2, né? Então, se a gente for, antes a gente consultar o get, né? Eu deveria printar ele, né? Seria melhor. Vamos printar. Printf %d barra n. Isso, barra m, né? Inventando uma... Vamos ver aqui, ó. Vamos só ver aqui. Antes da lista, ó. 2, 60, menos 1 e o 3. Ela tem que retornar menos 1. Vamos ver se ele vai printar. Ele printou o 3, ou seja, ele está pulando uma. Vamos ver. Aqui tem que ser, eu acho que aqui tem que ser menor, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente está indo para o próximo elemento. Se eu coloco, por exemplo, o 3 aqui e coloco menor ou igual, a lista vai rodar 4 vezes, né? Agora vai dar certo. Vamos ver aqui, ó. Tem que retornar o menos 1. Menos 1, beleza. Então, a gente está pegando a coisa certa. E menos 1 aqui no caso, a gente também, né? Convenhamos, a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa ou não, né? Que é o negócio que eu falei aqui. Retornar o menos 1. A gente não sabe se a lista ela está retornando um elemento menos 1, mas se a gente não criou a lista, a gente sabe que vai retornar. A gente sabe que a gente está fazendo uma coisa errada. Mas, né, como a gente meio... A gente pode tentar mudar o retorno dessa função aqui para char, né? Depois eu teria que usar o atoy para poder, enfim. A gente pode, se a gente retornar null, né? Porque realmente não vai ter nenhum null. Aqui vai dar problema, né? Não pode retornar null, né? Não é a mesma coisa. A gente pode tentar converter isso aqui para inteiro, int null. Cara, isso aqui não vai dar certo, mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai dar. Vocês vão ver que vai dar pau, ó. Mas, pera aí, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar aqui vou tentar tirar o int aqui para ver se vai dar certo. Aqui no caso... não dá não, gente. Não dá não. Vai ter que ficar esse menos 1 aí. Ai, meu Deus do céu. Que coisa horrível, né? Que coisa feia. Vamos ver aqui. Só para tirar esses negócios aí, né? Beleza. Infelizmente não deu, gente. Vai ficar com essas bombas aí. O print, como é que funciona o print? O print é fácil. Basta, a gente fica até meio repetitivo com o tempo, né? Ele é void, então meio que se a lista for nula ou não tiver nenhum elemento nela, a gente só return, né? A gente retorna, a gente pode escrever return void também, que é a mesma coisa. Aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte, né? Int i, primeiro temp, isso, item, temp é igual a lista, while temp for diferente de nulo, né? Enquanto o tempo for diferente de nulo, a gente
printf. A gente vai printar o quê? Num igual a %d e vai printar também o index, né? Então, onde está esse elemento e tal, né? %d e index %d. E o /n logo em seguida. E aqui a gente faz o quê? A gente pega o temp.num e aqui direito tem um contador, né? Vamos colocar um i. Int i igual a 0. Cada vez que a gente faz isso aqui, a gente passa esse tal desse i e a gente vai fazendo i++, e o temp ele vai receber temp.próximo, né? E aí no final a gente nem precisa retornar nada, que ele vai só acabar. Vamos ver se deu certo. Vou tirar esse print aqui para não confundir. Print lista. Vamos ver o que vai dar. Vamos compilar normal uma vez aqui, né? gcc *c -o main Vamos ver. O 2 no 0, o 60 no 1, o -1 no 2 e o 3 no 3. Beleza? Então, só faltam agora as duas funções mais medonhas, que é adicionar de arquivo para lista. Nem tá, gente? É tranquilinho, né? É bem simples. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar, primeiramente eu vou apagar essas... Opa, aqui não. Vou apagar para a gente não confundir, certo? Eu vou criar aqui dois arquivos .txt, nums.txt. Esse nums, né? Vamos tentar entender o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Aqui no caso, a gente faz... Primeiramente, a lista aqui, ela não pode ser nula. Então, if lista for diferente de nulo, se a lista for nula, né? A gente retorna 0, né? A gente faz aqui, ó, file arc. Então a gente está acessando um arquivo, é igual a fopen. Aqui no caso a gente vai ler, então a gente pode colocar apenas o R ali, file name e o %r. No caso, aqui no caso a gente vai fazer aquela verificação se o arc for nulo. Se o arc for nulo, o que significa? Significa que alguma coisa deu errado. Então, se esse file name está errado, se não existe esse arquivo, se ele não encontrou, né? Enfim, alguma coisa deu errado. E se deu certo, a gente vai fazer o seguinte: while fscanf de arc %d %d, a gente tem que aqui criar uma variável inteira chamada número. Então, int num, a gente vai fazer aqui, ó, %d endereço de num for igual a 1. O que significa que é igual a 1? Significa que ele leu uma linha, né? Se for 0, é porque essa linha não existe. Então, se isso aqui for certo, a gente adicionar na lista, a gente adiciona. Aí que tá. Se a gente não fizer um tratamento aqui, eu quero que a ordem que adiciona aqui seja a mesma da lista. O que a gente faz? A gente declara aqui um i, que vai ser igual a 0. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui o num na posição i. E aí, quando a gente faz isso aqui, ó, beleza? E não é L, é lista, né, ô menino? Lista. E aqui no caso a gente vai fazendo i++, para a gente poder ir contando e ele vai incrementando. Então, aí a gente retorna 1 aqui no caso. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Como é que eu testo aqui? Eu vou tirar essas funções de adicionar aqui, né? Vamos deixar só essas duas. A gente vai fazer o seguinte: adicionar de arquivo para a lista. Vamos primeiramente de arquivo para a lista. A gente pega aqui o nome do arquivo, que é nums.txt e lista. Beleza? Então, e aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai meter número 2, 3, -1, 40, 0,
0, 0, 598, 103, menos 11, menos 15. Tem 11 elementos aqui, né? Inclusive a gente pode adicionar quantos a gente quiser. Você entendeu? Dizem, 1 bilhão. Pode pôr. Vai adicionar. Vamos ver se essa função aqui está funcionando. Eu não tenho coragem de compilar isso aqui na Tora, não. Vamos usar o debug, né? Porque aí a gente vê mais rápido se tem algum problema. Então, ó, adicionar de arquivo para a lista. Vamos ver se eu vou passar por ela. Vamos ver. A lista, ó. 2, 3, menos 1, 40, 0. Deu certo, gente. Deu certo. Se a gente printar, ó. Pum. Ele adicionou todos os elementos. Do 0 até o 10, né? Porque a lista tem 11 linhas. Ó. Do 1 até o 11, né? Bacana demais, né, gente? A gente poder adicionar desse jeito. E a última função que falta é adicionar da lista para o arquivo. Então, aqui no caso, a gente vai criar aqui um outro arquivo, que eu vou chamar ele de list_nums, que é o que? Os arquivos que estavam na lista e agora vão para o arquivo. Eles estavam na lista e agora vão para o arquivo. Mesma coisa, se a gente faz aqui lista for null, a gente retorna 0. A gente só pega aqui o fopen. Ao invés da gente colocar o E, a gente coloca o W. W é para escrever. A gente pega aqui e retorna 0 no arc. A gente faz a mesma coisa. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Aqui é mais fácil. A gente coloca aqui um temp para ser igual à lista. Então, item temp é igual à lista. E aqui é claro que se a lista for nula, ele não vai nem fazer cosquinha. Então, o temp recebe a lista. O que eu vou fazer? While temp for diferente de nulo, a gente faz um fprintf. No caso, para a gente fazer o fprintf, a gente faz arc, né? Arc %d aqui lista temp.num. Por que eu não usei a função get? Olha só, a gente ia ter que fazer um for. Cada vez que a gente fosse fazer isso aqui, a gente teria que fazer um for só para encontrar o próximo elemento. Não precisa fazer isso. Você está fazendo o seu algoritmo ficar complexo à toa. Ele não precisa ser complexo desse jeito, né? Então, já fiz isso aqui para a gente poder resumir as coisas. Não precisa. Gasto de memória excessivo, gasto de processamento excessivo. A gente coloca aqui tempo ponto próximo. Então, agora o teste vai ser o seguinte, né? E claro que fazendo isso aqui a gente faz na ordem inversa da lista, né? Porque não é na mesma ordem da lista. Então, se isso aqui estiver certo, esses números aqui, ó, eles vão ter que agora parar todo mundo lá, nesse arquivo aqui. Se isso acontecer é porque deu certo. Então, adicionar de arquivo de lista para arquivo, aqui a gente mesmas coisas, a gente passa a lista, só que a gente passa list_nums. .txt. Mexer com arquivos no C, eu acho que é tão fácil quanto no Python, né? No Java que é chato, né? Tem que ficar colocando um buffer e tal, aqui é muito simples. E aqui, ó, vamos ver. A gente vai pegar aqui, adicionar de lista para arquivo, ele não remove nada da lista, tá? Beleza, ó, vamos ver se tá no arquivo apareceu. Eita, pelo menos eu acho que tem que esperar ele. Vamos ver se foi. Não. Aqui, vamos ver o que aconteceu. Char file name, vamos só ver aqui o que é o problema aqui, gente. Porque ele não foi de lista para arquivo. Vamos ver, ó, ele entrou aqui. Beleza. fprintf. Vamos ver, arc %d temp_num. Ele não tá dando certo, né? Não tá encontrando. Talvez... mas espera aí, eu tô fazendo uma coisa errada aqui, gente. Fclose, a gente tem que limpar o arquivo primeiro, tá? Aqui talvez eu tenha que dar um
return 1, eu tenho que dar o fclose aqui, mas uma outra função aqui para ele poder forçar que escreva, né? Talvez aqui não esteja escrevendo por algum motivo, a gente tem que, enfim, %d, inclusive aqui é /n, né? Porque, enfim, vamos ver aqui, ó, arquivo falido, vamos ver se com fclose deu certo. Tá? A gente sempre tem que dar o fclose, e você vê que aqui ficou na mesma ordem, né? Porque a gente adicionou na lista da mesma ordem que o arquivo. Então, ó, fclose é importante, tá? Se não der o fclose, não vai dar certo, não. Beleza? Então, aqui estão, eu vou só tirar essa main daqui para a gente criar um arquivo main, né? Porque esse é o intuito do TAD, main.c. E a função main está aqui, a gente tem que incluir a biblioteca lista se.h. Beleza? Mas é isso aí, ó. Vamos só compilar aqui para ver. Vamos só dar uma mudada aqui nos arquivos aqui, ó. Um teste de fogo. Vamos colocar aqui um monte de arquivos. Ó. Tem aqui, vamos ver, ó. Aqui no caso não pode fazer isso aqui, que isso aqui estaria fazendo 100 elementos, né? Ó, 200 e lá vai pedaço de elementos. Vamos ver se ele vai printar isso aí tudo. Vamos tentar, ó. Vamos só compilar aqui. GCC *_c-main. O *_c-main significa que eu estou compilando todo mundo que é .c. /main, vamos ver. Pronto, ele printou todos os elementos, desde do 0 até o 229. Então essa aqui foi a nossa lista dinâmica simplesmente encadeada. Próximo vídeo vai ser uma lista dinâmica que é duplamente encadeada, ou primeiro vinha com o nodo escritor. Não vou fazer todas assim também não, né? Porque tem umas que a gente nem usa para nada, né? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais. Ficou longo, né? Mas é isso aí. Falou, certo? Até a próxima.